mas procurarei me desincumbir de minha função e tratar sobre o tema que nos é muito caro, da repressão ao ilícito fiscal. É ser disso que, dependendo da política fiscal adotada pelo Estado, o ilícito fiscal pode receber diferentes tratamentos. Pode ser objeto de uma repressão por normas estritamente tributárias, sanções previstas na legislação tributária, como também, em determinados casos, pode atrair a incidência de normas penais, como tema discorrido pelo professor Caliano. É importante sempre destacar, sempre quando tem oportunidade o faço, que a discricionariedade do legislador para erigir crimes, ela é limitada, em especial em matéria tributária. Nós observamos uma profusão de normas penais sendo utilizadas como uma fórmula redentora para a observância e ordenamento jurídico, uma solução simplista e também ineficaz e muitas vezes inadequada. Em matéria tributária, somos sequazes daqueles que criticam a previsão de crimes contra a ordem tributária, mas buscamos sempre restringir essa discricionariedade do legislador, sendo passível apenas de punição criminal aquelas infrações materiais e formais. Explico melhor: aquelas infrações, a obrigação tributária principal, a obrigação tributária acessória e infrações essas que sejam coordenadas entre si, buscando a infração formal ou descumprimento da obrigação acessória ocultar dolosamente o não pagamento do tributo. Fora estes casos, as normas adequadas para a repressão do ilícito fiscal devem constar da legislação tributária. Quando se pratica, em tese, um crime contra a ordem tributária e a aplicação da norma penal, um tema ainda não arrostado em nosso ordenamento jurídico, mas já maturado em ordenamentos em outros países, sobretudo na Europa, é o desafio que existe ao princípio do ne bis in idem. Quando duas normas sancionadoras, uma prevista na legislação tributária e outra prevista na legislação criminal, coincidem buscando punir um único ato ilícito. Essa solução em nosso ordenamento jurídico não é fácil, devido à nossa estruturação, primeiramente por não haver, como há no direito comparado, algumas soluções, poderemos falar depois, mais tarde, a respeito delas, mas não há aqui entre nós um juízo competente para realizar o necessário juízo da proporcionalidade quando há coincidência destas duas sanções, uma de natureza tributária, imposta primeiramente pela administração fazendária, e uma outra penal, imposta sob a reserva da jurisdição. O nosso foco na tarde de hoje será as sanções extrapenais, as sanções tributárias, chamamos de estritamente fiscais, aquelas previstas na legislação tributária, que, muito embora tenham uma natureza jurídica extrapenal, por exercer uma função repressiva, punitiva, não raro se sujeitam aos chamados princípios gerais da repressão, ou normas gerais da repressão, que em sua grande maioria têm origem no direito penal, não por uma razão de prelazia ou uma relação hierárquica entre o direito penal e as demais áreas do direito, mas por uma razão histórica. O direito penal, por tratar do ilícito há muito mais tempo do que o direito tributário, ou mesmo o direito administrativo, possui uma maior maturidade no tratamento do ilícito e na sua repressão. Nós veremos, portanto, que as sanções tributárias, elas são infensas, existe uma permeabilidade à influência destes princípios gerais da repressão, oriundos do direito penal, que por vezes são expressamente incorporados pelo legislador tributário, e outras vezes essa permeabilidade ela se dá não de forma expressa, mas sim de forma tácita. Ao falarmos de sanções tributárias, o que nos chama a atenção
é uma carência normativa que existe no Brasil em matéria de sanções. São pouquíssimos os dispositivos do CTN que cuidam da matéria. Nossa legislação, em normas gerais, ela é extremamente lacônica, o que abre ensanches para que os demais entes federados, não apenas a União, mas também os estados e os quase 5.500 municípios brasileiros, legislem ao seu talante, ao seu albedrio, em matéria de sanções, sem uma sistematização, sem uma uniformização que seria desejável. O CTN, nosso digesto tributário, que é um lex legum, que possui normas sobre como se fazer leis, é dirigidos primeiramente aos próprios legisladores ordinários, seja da União, do Estado, dos municípios ou do Distrito Federal. E em matéria de sanções, o CTN ele é extremamente lacônico. Poucos são os dispositivos que podemos pensar do digesto tributário que tratam de matéria de sanções. Aqui destacamos o artigo 106 do CTN, seu inciso 2, que traz a retroatividade benigna. Vocês devem se recordar. Aqui podemos ver um exemplo do legislador tributário incorporando na legislação tributária um princípio oriundo do direito penal. A retroatividade benigna tem origem no direito penal e foi incorporado na legislação pelo artigo 106 do CTN pelo nosso legislador. É interessante observar que a influência deste princípio não se dá no campo tributário de forma ipsis literis, tal como atua no direito tributário. Existem adequações para a introdução deste mecanismo, uma adequação deste mecanismo, uma conformação deste mecanismo em matéria tributária, ao se impor, por exemplo, o respeito à coisa julgada, o que não prevalece lá no direito penal. Nós temos também, no artigo 108, alguns dispositivos que também podem ser e devem ser muito úteis ao se manipular casos ou aplicação da lei em matéria de sanções tributárias, em especial os chamados princípios gerais do direito público, dentre os quais se incluem os princípios gerais da repressão oriunda do direito penal, e também a equidade, que nós comentaremos mais adiante. Também interpretar-se o favor réu, de nítida e indisfarçável inspiração do direito penal, e por fim a denúncia espontânea, que também é de inspiração penal. Trata-se de uma mistura refinada, eu diria, porque traz uma conformação, uma adequação aos institutos do arrependimento eficaz e do arrependimento posterior em matéria penal. É uma figura própria da legislação tributária que traz como requisitos de sua aplicação o arrependimento posterior e tem por efeito os efeitos próprios do arrependimento eficaz em matéria penal. E podemos perceber que o legislador não se descurou de fazer essas adequações ao incorporar na legislação tributária soluções oriundas do direito penal. Mas este rol, assim sempre sustentamos, do CTN não é exaustivo e existe sim a influência de outros princípios e normas gerais do direito penal que exercem sim a sua influência, ainda que sem previsão expressa do legislador, como comentaremos mais adiante. Sentimos então no CTN, na norma geral brasileira, a principal norma geral em matéria tributária, a ausência da disciplina de alguns temas por demais relevantes. A dosimetria das sanções. O CTN ele é absolutamente silente a respeito da dosimetria, que é o objeto principal de nossa exposição, não trazendo qualquer referência aos seus limites qualitativos, que é tema do trabalho do professor Calendo, na obra que vocês receberam em homenagem ao nosso professor Sacha, e também não trazendo quaisquer referências quanto a limites quantitativos. E é interessante observar que a lacunosidade da legislação tributária e diria até mesmo administrativa
em matéria de sanções não é uma peculiaridade brasileira. Talvez no Brasil, poderia dizer, se sinta de forma mais aguda, mas na França, Georges Delis, ele já apontava ser necessário destacar que as lacunas do chamado direito administrativo repressivo, o que abrange também na sua obra o direito tributário sancionador, não são de forma alguma justificáveis. Uma evolução textual, diria, normativa ou jurisprudencial seria desejável para que certas soluções infelizes, ou poderíamos acrescer a ausência de soluções previstas na legislação, sejam corrigidas. Ou seja, em outros ordenamentos também há esta mesma dificuldade na aplicação das normas sancionadoras, devido à ausência da previsão de mecanismos para a grande variedade de casos concretos com o qual o aplicador da lei, o julgador, pode se deparar. Nós propomos, para estes fins de abordar os limites das sanções, uma proposta, uma análise funcional das sanções tributárias. E as sanções estritamente tributárias podem exercer primordialmente 4 diferentes funções. As funções preventiva, didática, repressiva e indenizatória. Nós já conhecemos essas funções. A função preventiva consiste na atuação in abstracto da norma, quando a mera previsão da sanção tem por efeito inibir os predispostos à prática infracional. Então, aquele infrator sopesa o risco de recair sobre si aquela sanção, e se não graçar a impunidade, né, como regra, provavelmente a própria previsão da sanção tende a inibir a prática do ilícito. A função didática, ela existe quando se pode extrair da própria norma sancionadora o dever jurídico que subjaz em qualquer tipo infracional. Interessante observar que Kelsen mesmo, né, ao glorificar a sanção, sustentava não haver norma sem sanção. A norma principal é a norma sancionadora. Por esta razão, na teoria pura do direito, chamava a norma sancionadora de norma primária, posição depois revista em sua obra póstumamente publicada de Normas Gerais do Direito. Mas interessante observar que em toda norma sancionadora há um dever jurídico ali subjacente, que é a conduta exatamente inversa àquela punida. Ilustro com um exemplo bastante, diria, simplista até. Não existe nenhuma norma jurídica que diz que nós devemos preservar a vida de nosso semelhante. Essa norma se extrai do próprio tipo penal do artigo 121 do Código Penal, quando diz: se matar alguém, pena privativa de liberdade. Ou seja, subjaz ali um dever jurídico. E em matéria tributária, cuja interpretação é notoriamente complexa, dificultosa e, diria, não raro, tormentosa, as normas sancionadoras também exercem essa função de esclarecer qual é o dever. Além dessa função didática, a função repressiva, por todos conhecida, que ocorre quando a norma é aplicada em concreto, atribuindo uma retribuição pelo mal feito constante da violação ao ordenamento jurídico, e a função indenizatória, uma função totalmente distinta, não é punir, não é repreender, mas é sim reparar eventual dano causado em decorrência ou não da prática de um ato ilícito. Estas funções, estas 4 funções, elas podem... Ok, obrigado. Estas funções, essas diferentes funções, elas são cumuláveis. Elas podem, ou seja, uma única norma sancionadora pode exercer várias dessas funções. Uma única norma sancionadora pode exercer a função preventiva, didática e repressiva. Como uma única norma pode exercer a função repressiva, didática e punitiva. No entanto, 2
duas funções não são cumuláveis em uma única sanção. Quais são essas funções que não são cumuláveis? A função repressiva e a função indenizatória. Estas duas funções são incompatíveis para serem exercidas por uma única norma, por uma razão muito simples. Ambas possuem pressupostos fáticos no seu antecedente, pressupostos fáticos distintos, e também efeitos ou limites que também são distintos. Para deixar claro este exemplo, uma sanção cuja função primordial seja repressiva, a exemplo das multas, tem como pressuposto fático a prática de um ato ilícito. Então, em seu antecedente normativo, necessariamente deverá haver descrição de um ato ilícito, de um tipo infracional. Enquanto que o pressuposto fático da aplicação de uma norma sancionadora com função indenizatória não é a prática de um ilícito, mas sim a ocorrência de um dano. E normalmente se confundem estes pressupostos, porque é comum o dano decorrer da prática de um ato ilícito, mas são pressupostos distintos. E para ilustrar que são distintos, podemos perceber que há casos em que a norma indenizatória ela é cabível e a sancionadora não. Por exemplo, quando hipóteses em que há uma desapropriação indireta de determinado imóvel, ou seja, o poder público realiza uma obra adjacente a um determinado imóvel, não realiza a desapropriação desse bem imóvel, não é necessária, mas em decorrência dessa obra pública ocorre uma significativa desvalorização deste imóvel, de seu potencial econômico, de sua utilização. Tivemos um caso aqui muito famoso em nossa cidade, quando foi construída uma trincheira que fez com que um cruzamento passasse por baixo de um posto que era o posto de maior movimento em nossa cidade. Houve ali uma chamada desapropriação indireta, houve um prejuízo para o particular em prol do interesse público, que sem dúvida alguma é insuperável, mas não deve o particular sofrer prejuízos por esta razão. Então, foi ajuizada uma ação e foi condenado o Estado a pagar uma indenização pela chamada desapropriação indireta. E notem bem, o Estado não praticou ato ilícito algum. Ele então somente exerceu o seu dever de perseguir o interesse público. Então, o pressuposto fático de uma sanção indenizatória não é a prática de um ilícito, mas sim a ocorrência de um dano ou de uma lesão. E os limites quantitativos que decorrem da prática de cada um destes pressupostos fáticos também são distintos. Na função repressiva, os limites quantitativos das sanções devem guardar proporção direta, primeiramente, à reprobabilidade da conduta infracional, ao grau de reprobabilidade dessa conduta, como, por exemplo, os crimes hediondos merecem penas mais severas. E também devem guardar uma proporção direta à culpabilidade, eu diria ao grau de culpa do infrator. E a função indenizatória, diferentemente, está jungida a limites mais precisos, poderíamos dizer. Por quê? A quantificação de uma sanção indenizatória está limitada à extensão do dano que ela deve reparar. Não pode ultrapassar a extensão do dano, sob pena de proporcionar um enriquecimento sem causa ao lesado, em detrimento daquele sujeito à sanção. Achei que tivesse estragado. Bem. Então, a prática de um ilícito fiscal, ela atrai, não raro, a coincidência de duas normas sancionadoras, ambas previstas na legislação tributária. A prática do ilícito atrai a imputação de uma sanção repressiva, no mais das vezes uma multa, que é a sanção adequada para a repressão do ilícito fiscal. E a ocorrência do dano, que é outro pressuposto fático, atrai a incidência de uma outra norma sancionadora, que é uma norma indenizatória, e que são, na legislação tributária, fixadas com base nos juros. E no Brasil, regra geral, até uma polêmica se é regra geral, não vamos comentar adiante, mas via de regra a taxa Selic.
Pois bem, os juros fixados como sanção indenizatória, eles devem guardar uma proporção mais precisa possível com o prejuízo causado ao erário. Qual é o prejuízo causado ao erário pelo inadimplemento da obrigação tributária principal? É exatamente o custo da captação no mercado destes recursos por parte do Estado, ou seja, é aquela remuneração pelos títulos da dívida pública. Se o contribuinte não pagou, o Estado, para cumprir o seu orçamento, era obrigado a captar dinheiro na economia. Para captar o dinheiro e seduzir os investidores, ele deve remunerar esse capital, e remunera esse capital, via de regra, com base na taxa Selic. Por isso a taxa Selic é fixada como a definidora dos juros moratórios em matéria tributária. E cabe aqui tecer uma crítica àqueles entes federados que não respeitam esta previsão, ou este limite, previsto em norma federal. Há uma polêmica se essa norma federal poderia ser interpretada como uma norma geral ou não, mas o caso de São Paulo, por exemplo, é um caso emblemático. A legislação paulista do Estado de São Paulo define os juros de mora de 0,13% ao dia, o que perfaz mensalmente 4%, e anualmente, se forem compostos, mais de 50% de juros ao ano, o que ultrapassa e muito o prejuízo suportado pelo Estado de São Paulo. Ora, aqui nós podemos ver o desvirtuamento da sanção indenizatória, que passa assim a exercer uma função arrecadatória. E neste ponto, abro breve parênteses para asseverar que as sanções tributárias, independente de sua função, se preponderantemente repressiva ou indenizatória, jamais podem exercer uma função arrecadatória. Sua função precípua será repressiva, no caso das multas, ou indenizatória, no caso dos juros. Alguns limites há para a fixação de multas. Não são limites precisos. O princípio que veda efeito de confisco, nós sabemos que multa não é tributo, mas por ser de natureza tributária, o Supremo Tribunal Federal, seguindo a opinião de parte expressiva da doutrina, reconhece que ele também veda ou serve como limite para a estipulação de multas. O princípio da capacidade contributiva também deve servir como diretriz para a aplicação destas multas. Ora, algumas pessoas dizem, não, capacidade contributiva não. Por que não? Em matéria penal, a capacidade econômica do infrator é um critério, sim, que deve ser observado pelo juiz no momento da aplicação da pena. Por que a capacidade contributiva daquele a qual é imputada a sanção, que muitas vezes nem é coautor, nem tem um grau de culpa na prática infracional, porque ela é simplesmente desprezada? E um juízo tríplice da proporcionalidade, né? E também aqui a equidade, que mencionamos lá atrás, que é um mecanismo de integração da legislação tributária que determina que o aplicador da norma deve optar por aquela alternativa mais benevolente ou mais suave na aplicação da norma. E existe um limite para a aplicação da equidade em direito tributário. A equidade não pode dispensar o pagamento de tributo previsto em lei. Ora, desta vedação do parágrafo 2º do artigo 108 do CTN, podemos concluir que o campo propício para a aplicação da equidade é exatamente o campo das multas tributárias ou das sanções tributárias, que não apenas podem, mas devem ser adequadas, entenda-se, reduzidas, mercê das peculiaridades do caso concreto, quando assim tais contingências e circunstâncias determinarem. Devem ser as multas, portanto, reduzidas ou talvez até canceladas, se as circunstâncias do caso concreto assim determinarem. Esta é uma flexibilização do princípio da legalidade em matéria de sanções tributárias, que essa flexibilização ela é admissível, obviamente, pró-infrator. Não pode se fixar uma sanção, nenhuma autoridade, seja ela administrativa ou judiciária, superior àquela fixada em lei, mas ela deve ser adequada, sobretudo porque os mecanismos previstos na legislação tributária são, não raro, insuficientes para adequar
a sanção ao caso concreto. E diria, dever de adequação, ele foi reconhecido já há muito tempo pelo Supremo Tribunal Federal. Há um caso aqui emblemático que nós citamos na ação direta de inconstitucionalidade 1075 de Minas Gerais, quando o Supremo decidiu, é cabível em sede de controle administrativo a possibilidade, normativa abstrata, a possibilidade do Supremo examinar se determinado tributo ofende ou não o princípio constitucional do não confisco consagrado na Constituição de 88. E este dever, ele também é aplicável não apenas aos tributos, mas também às multas. E apenas para concluir, cito aqui que esta é uma posição tradicional do Supremo Tribunal Federal. Nós temos aqui decisões desde a década de 70, em que se fixa, por exemplo, houve a redução das multas ao percentual de 30%, porque se considerava, naquele momento histórico, esse percentual adequado para inibir e punir o ilícito fiscal. Também na década de 70 a decisão reconhecendo a competência do Poder Judiciário para tanto. Ainda no final da década de 70, uma outra decisão que reduz, portanto, as multas ao percentual de 30%. E a jurisprudência recente do Supremo também milita no mesmo sentido, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, não apenas em controle abstrato, mas também no controle incidente, tanto de constitucionalidade, admite ser viável, e eu diria necessário, em alguns casos, a dosimetria da sanção. Um último exemplo que apenas não vou discorrer, porque meu tempo já foi esgotado e não quero cansá-los, mas apenas para ilustrar mais um limite possível para a fixação de sanções, ocorre no caso das infrações continuadas. Quando a mesma infração é praticada reiteradas vezes e ocorre uma cumulação material das sanções. Tivemos um exemplo em nosso escritório de um contribuinte que, tendo dúvidas quanto ao local de incidência do ISS, decidiu, de acordo com seus critérios à época, recolher o ISS para um determinado município. Posteriormente sofreu a cobrança de um outro município. Era um período bastante extenso, de 4 anos, e o município, tendo em vista a controvérsia jurisprudencial que existia à época, o STJ tinha à época decisões contraditórias, o município cobrou o ISS daquele contribuinte, mas não apenas o ISS. Cobrou o ISS acrescido de multa de revalidação, porque não recolheu o imposto tempestivamente àquele município, e cobrou ainda multa isolada, extremamente onerosa, correspondente a um percentual do valor dos serviços prestados durante 4 anos. Ou seja, uma punição absolutamente desproporcional com o pressuposto fático de sua aplicação. Ora, houve uma interpretação equivocada, mas um erro. A legislação espanhola prevê, até como causa de exclusão da ilicitude ou da punibilidade, o erro justificável ou a interpretação razoável da legislação. Aqui no Brasil não chegamos ainda a este nível de sofisticação, mas não é razoável que o contribuinte, por ter tido uma interpretação equivocada, sofra inúmeras sanções por uma conduta continuada, que basicamente o erro foi um, e o imposto foi recolhido, do bem para outro município. E aqui há uma disposição da Lei 4.502 que prevê, quando ocorre a prática de 2 ou mais infrações similares, idênticas, deve-se aplicar no grau correspondente a pena combinada a uma delas, aumentada de 10% para cada repetição ou falta, e consideradas em conjunto, há um limite previsto na legislação, também um limite global. É uma forma de se limitar uma forma de um concurso formal de infrações adotado pela legislação tributária, também em matéria de inspiração, em matéria penal, de forma duvidosa, e que nós entendemos, por força da analogia e da equidade, pode se estender não apenas ao IPI, cuja legislação
tem essa previsão, mas também há outros impostos, mercê, outros tributos, mercê da omissão legislativa. Bom, peço desculpas por haver extrapolado o tempo e agradeço muito a gentileza de todos que me ouviram pacientemente. Muito obrigado.